Olá, caros amigos. Vamos mais uma etapa de nosso trabalho, não é isso? A princípio, comentário de algumas questões. Não vou fazer de todas, porque senão vai nos gastar muito tempo. Nós temos minorias nacionais e conflitos, exercício do assunto anterior, né? Ele manda ler as notícias e responder às questões. Vamos ver essas notícias no livro, página 369, questão 1, né? Em protesto com 450 mil catalães, pede declaração de independência. A manifestação já tinha sido convocada há alguns dias para exigir a liberdade dos líderes de entidades sociais independentes que foram detidos. Milhares protestam contra a declaração de independência da Catalunha, em Barcelona. Milhares de pessoas contrárias à declaração de independência da Catalunha foram às ruas neste domingo, em Barcelona. Então, ele quer saber, na pergunta A da primeira questão, explique do que se trata as notícias apresentadas em relação ao movimento separatista da Espanha. Ora, essas duas notícias, esses dois fragmentos de notícia, retratam claramente sobre manifestações a favor e contra a independência da Catalunha, que tem um grupo contrário e outro a favor da independência, né? Sobre a dissolução do grupo separatista, o ETA, ok? Muito bem. Aí ele pergunta depois se é possível afirmar que toda a população da Catalunha reivindica a independência da região. Justifique. Eu já disse antecipadamente que não, né? Não, claro. Embora a maioria tenha votado a favor da independência no referendo que foi realizado, né, em 2017, faz 3 anos, né? Parte da população deseja que a Catalunha permaneça integrada à Espanha, ok? Muito bem. Aí vem a pergunta C, ainda sobre aqueles fragmentos de notícia que eu acabei de ler aqui no livro para vocês. É possível afirmar que com a dissolução do ETA, o País Basco deixou de reivindicar sua independência? Justifique. Claro que não. O país continua reivindicando, né? O movimento pró-independência, ele segue, ele continua ativo politicamente, sem atuação violenta do ETA. O que é o ETA? Pátria Basca e Liberdade. Pátria Basca e Liberdade significa a sigla do ETA. Então, aí vem a questão 2. Dispensem, porque não estamos em aula presencial. Isso aí precisava de haver um debate, um questionamento, uma conversa entre vocês, alunos, e até mesmo com a minha interferência, o que não vai ser possível a gente fazer, né? Aí vem a questão 3. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e os territórios nacionais passaram por várias mudanças. Aí vem a pergunta A. Comente, de acordo com nossos estudos, de que maneiras os limites territoriais são alterados no decorrer do tempo. Aí vem. Essas mudanças têm ocorrido com a perda ou anexação de áreas do território de um país ou com a criação de um novo Estado. Ou seja, é um território, um país pode se fragmentar, como aconteceu com a Iugoslávia, não é isso? Como aconteceu com a Tchecoslováquia, dividida em República Tcheca e Eslováquia, ok? São exemplos que vocês podem tomar por base. Aí vem a pergunta B. De acordo com o que estudamos na página 368, de que maneira ocorrem as modificações nos limites territoriais entre países do continente europeu? Ele ocorre em função de acordos estabelecidos. Por exemplo, após a Primeira Guerra, em 1914 a 18, e a Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Na década de 90, alterados em função do colapso da União Soviética, do desmembramento da antiga Tchecoslováquia e da desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia do Marechal Tito, não é isso? E foi fragmentado, se não me falha a memória agora, em 6 novas repúblicas, ok? Então ficamos encerrado aí esse comentário sobre, né,
as questões, não é isso, que nós tínhamos que fazer do capítulo anterior. Ok, amigos? Nós vamos agora ao nosso trabalho e vai ser um trabalho hoje talvez um tanto diferente. Não é isso? Vocês têm mapas e a ideologia. Não é isso? Mapas e a ideologia. Segundo o autor, ele diz que as projeções cartográficas, aqui o livro, não é isso? Podem ser utilizadas para privilegiar determinados aspectos de um grupo ou sociedade, como ideias ou opiniões em detrimento de outros. Quando isso ocorre, podemos dizer que o mapa está representando uma ideologia. Foi o que aconteceu com Gerhard Kremer, né? Com a criação da o primeiro planisfério, o primeiro mapa mundi, né? A projeção de Mercator ou Mercator, não é isso? É uma projeção cilíndrica, é uma projeção que mostra o planisfério, ou seja, a Terra toda planificada. As coordenadas esféricas tomadas da superfície da Terra é transformada em coordenada plana. Muito bem, essa projeção de Mercator, ela tem uma vantagem, ela apresenta ângulos iguais. Qualquer cruzamento de um paralelo com um meridiano forma ângulos isogônicos, ângulos retos, ou seja, segundo a geometria, ângulos de 90 graus, né? A Europa é apresentada na porção central superior do mapa. Ela mostra o quê? Uma ideia eurocêntrica do mundo. A Europa na parte superior, em cima do mapa, e central, né? E em grande proporção. Muito bem, já a projeção de Peters, ou Arnold Peters, que também é uma projeção cilíndrica, não é isso? Ela mostra os continentes e países e as áreas mais precisas, mais exatas, mas ela apresenta muita deformação, né? Mas ela é mais real no que está pretendendo demonstrar. Há uma proporcionalidade entre as áreas que de fato existem e sua representação no mapa, não é isso? A Europa aparece menor na projeção, claro, aparece menor, mas há uma realidade em relação, mais adequada em relação à dimensão dos países e até mesmo dos continentes. Isso foi negativo para o povo europeu, muito embora isso minimizou porque ela mostrou uma posição ainda eurocêntrica da Europa, embora em menor tamanho. Ela foi publicada e por isso ela teve uma repercussão negativa, né? Então a visão eurocêntrica não foi rompida e por não ter sido rompida, ela não foi tão contestada o quanto poderia ser. A Europa continuou na parte central e superior do mapa. Legal? Muito bem. Uma projeção atual, né, a projeção de Mercator, ela mostra o sistema de coordenadas mais preciso, facilitam a navegação. Eram os europeus que patrocinavam todo o processo de expansão marítima, de navegação marítima. Então, acrescente-se a isso que os primeiros cartógrafos foram os europeus, então se preocuparam muito em preservar, em garantir à Europa uma posição superior em relação às demais áreas do mundo, né? Por facilitar a navegação, essa projeção de Gerhard Kremer, né? Ela foi um método que privilegiou a forma dos continentes e países, mas não conservou a fidelidade, ao contrário da projeção anterior, a de Peters, né? Muito bem, mas conservou a fidelidade à proporção de suas áreas. Ela é muito utilizada atualmente pelos navegadores. Mas, meus amigos, olha, quando a gente fala em cartografia, a gente fala em ideologia, né? O que é geopolítica? O que vem a ser fronteiras ideológicas? Pessoal, preste muita atenção agora. A geografia, ela tem dois caráteres interessantes. A geografia tradicional, né?
e a geografia crítica ou marxista, onde a geografia crítica ou marxista ela é intolerável para os interesses norte-americanos. Não é isso? É intolerável, né? Eles consideram a geografia crítica ou marxista, segundo Karl Marx, né, como sendo uma geografia que não atende aos interesses do capitalismo mundial atualmente. Eles chamam de geografia radical. Será que radicalismo é querer o melhor para o efetivo populacional de hoje? Olha, atenção. Essa leitura que eu vou fazer agora, eu quero muita atenção de vocês. Vejam quanto a coisa vai se conectar com o que eu falei, sintetizando rapidamente o assunto, as fronteiras e diferentes maneiras de representar os territórios. A geografia muitas vezes foi usada como instrumento de pressão, como instrumento de controle. Muitas vezes pelo uso da força, do radicalismo político de muitos países. Olha só, a geografia tradicional durou mais de 100 anos. Foi a geografia adotada nos sistemas escolares no século XIX, quando ocorreu a expansão do ensino público e a obrigatoriedade de as crianças cursarem uma escola. O primeiro estado a instituir um sistema de ensino público obrigatório e que se estendia a todos foi a Prússia, antes mesmo da unificação alemã em 1871. Isso porque ele fala Prússia antes de se constituir o Estado alemão em 1871, né? Outras partes foram dominadas. É isso? Outras partes foram dominadas para, juntamente com a Prússia, formar o Estado alemão. Ok? E por coincidência, foi na Prússia que mais tarde se tornou a porção principal da Alemanha. Olha aí o que eu acabei de falar, quando eu parei um pouco a leitura no comentário que eu acrescentei, né? Que a geografia sistematizada se tornou uma ciência ou disciplina autônoma, com Helmut Karlreit e até Frederico Hatzel, os grandes geógrafos da escola determinista alemã, né? Seguido depois pelos geógrafos da escola possibilista francesa, como Paul Vidal de Lablache, Camilo Vallot e Jean Brunis. Muito bem. Naquele momento, era divulgar a imagem favorável da pátria, do Estado-nação, sendo por isso extremamente nacionalista e ufanista. E o exemplo prussiano ou alemão foi depois reproduzido pelos demais países desenvolvidos, como a França, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Muito bem. Para avaliar melhor essa geografia, que hoje chamamos de tradicional, temos que entender o contexto histórico em que nasceu a geografia escolar. Era um momento de desenvolvimento do capitalismo e da Revolução Industrial, de um forte nacionalismo. Ou seja, o século XIX, não é isso? Segundo o historiador Hobsbawm, famoso, esse grande historiador, né? Foi o século das nacionalidades, da construção dos Estados-nação. A Alemanha foi unificada em 1871. Cuidado, eu não estou falando de reunificação alemã. A reunificação alemã foi com o fim do socialismo, né? A reunificação alemã ocorreu com a época em que o mundo estava dividido entre o capitalismo e o socialismo, não é isso? A reunificação alemã foi a derrubada do Muro de Berlim, ok? Quando ele fala aqui, a Alemanha foi unificada, formação do Estado alemão, né? Num processo em que várias culturas e idiomas distintos foram colocados sob um mesmo território, sob a hegemonia de um único Estado, que pretendia falar em nome de uma nação que, por sinal, não existia. Então a nação alemã não existia, né? Mas o domínio, a força, fez com que a Alemanha fosse constituída. A nação alemã foi criada naquele momento em que povos germânicos, os habitantes da Prússia, da Baviera, da Saxônia e de outras áreas menores,
né? Outras regiões da Prússia, da Alemanha hoje, tiveram que se tornar alemães, tiveram que enfrentar a escola e servir o exército, e pouco a pouco começaram a falar o mesmo idioma. Olha aí a ideologia. Veja como a coisa está arraigada na geografia, na cartografia, né? Falar o mesmo idioma e desenvolver um sentimento patriótico comum. Ou seja, eu me tornar um cidadão alemão sem ter raízes de alemão, ser dominado e obrigado a falar o mesmo idioma para atender aos interesses de dominação, de poder, de autoritarismo? Claro que não. Quando pegamos um livro didático de geografia de qualquer parte do mundo, Alemanha, França, Argentina, Brasil, etc., qualquer manual de geografia do século XIX até os anos 70 do século XX, até os anos 70 do século XX, né? Podemos perceber que em todos eles está presente o ufanismo, um patriotismo exagerado do tipo: o nosso país é o país do futuro. Nossas riquezas ou potencialidades são as maiores do mundo. Nós somos o centro do mundo. Olha aí o que acontecia com a Europa no período da expansão marítima. Olha aí o que acontecia com a Europa na formação dos chamados Estados-nações, né? Nacionalista, voltada mais para a memorização. Porque o que importava não era fazer o aluno raciocinar, e sim assimilar verdades pré-estabelecidas, fatos, informações produzidas pelo Estado e destinados a produzir o bom cidadão. Olha, gente, eu me lembro, 2 anos após a implantação no Brasil do regime militar, eu fui servir as Forças Armadas. Eu fui soldado da aeronáutica. Eu via nas paredes da caserna, do quartel onde eu incorporei, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou ama ou deixa o Brasil. Nos veículos militares, também escrito isso. É criar coisas que manipulam a mente do soldado, manipulam o raciocínio do cidadão. São coisas pré-estabelecidas, não é isso? Muito bem. Mas o cidadão era entendido não como o indivíduo participante, mas como um possível soldado, alguém que podia morrer pela pátria no caso de uma guerra. Vocês vejam quanta geografia foi e pode ser manipulada por qualquer grupo, qualquer povo do mundo, né? Qualquer nação que haja dentro de um país, que ele não se enquadre naqueles interesses ou padrões, reivindicar a sua liberdade, ou formar uma outra nação, fragmentando a que já existe ou criando, né, um outro país. Muito bem. Aí, meus amigos, vem a questão da chamada geografia crítica ou marxista. Gente, no final dos anos 70 do século XX, surgiu essa nova geografia, causando uma verdadeira revolução na forma de ver, entender e fazer a ciência geográfica. A partir dessa nova visão, o espaço foi transformado em elemento-chave, mas não como um produto qualquer, um objeto ou uma simples soma de objetos. Para essa corrente, o espaço é resultante do processo histórico, fundamentado nas contradições sociais e econômicas, e que, para compreendê-lo, se faz necessário a utilização de métodos de análise e comparação. Somente assim é possível conhecer as verdadeiras causas das diferenças socioeconômicas existentes entre as sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas, bem como dos demais problemas enfrentados atualmente pela humanidade. Muito bem. Exatamente quando se começa a analisar a coisa
como está citada no texto, que se começa a falar em geografia crítica. O que é essa geografia crítica? É uma expressão muito frequente, empregada na Inglaterra, na Espanha e Estados Unidos. Exatamente quando o processo de globalização mundial já avançava. Apesar de ainda existir um mundo socialista, naquela época, ainda existia um mundo socialista que parecia reagir contra ele. Hoje não, embora ainda exista, Por exemplo, a China, a Coreia do Norte, ainda são espécies de obstáculos para tal, Muito bem. A soberania dos Estados-nação se enfraquece com o avanço da mundialização da economia, da cultura, dos valores, dos hábitos, da tecnologia, em particular das comunicações e também dos problemas comuns da humanidade. É aquela intenção de haver uma única aldeia global, Muito bem. Desde a segunda metade do século XX, pouco a pouco, o nacionalismo, no estilo do século XIX, vem enfraquecendo. Foi esse nacionalismo, inclusive, que deu origem às guerras mundiais, que nada mais foram do que disputa entre grandes potências ou Estados-nações fortes, ufanista, e com aspirações de uma maior expansão das empresas multinacionais. Expansão das empresas multinacionais, o crescimento notável do comércio mundial e uma interdependência que nunca existiu anteriormente na história da humanidade, A própria mundialização, a própria globalização é um fator que influencia muito nesse processo de interdependência. Eu mostrei a vocês a montagem de um avião, um Boeing 747, Uma peça é produzida na Coreia, outra nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, na França, na Espanha, na Itália. Então essa interdependência na humanidade hoje vem existindo também por conta dessa mundialização ou globalização da economia, Bom, então veja bem, essa interdependência, a gente não pode esquecer jamais a formação de blocos ou mercados internacionais. Por exemplo, a antiga Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu. Europa dos 6, Europa dos 9, Europa dos 12, Europa dos 15 e hoje a Europa dos 27, Porque o Mercado Comum Europeu se enriqueceu com o fim do socialismo, onde muitas ex-repúblicas soviéticas, da parte europeia, se enquadraram dentro da realidade da Europa capitalista. Se vincularam à União Europeia, ou Mercado Comum Europeu antigamente, atualmente União Europeia. Não é isso? Assim como a Alemanha reunificada, assim como outros países da antiga Iugoslávia, que era toda socialista, formou-se 6 novos países que se integraram ao continente europeu. Isso não apenas fortificou a União Europeia, mas, por que não dizer, se tornou mais forte ainda a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que antecedeu ao chamado Pacto de Varsóvia. Eu estou falando muito em geopolítica, vocês estão vendo isso, Muito bem. Isso tudo vem mudando radicalmente o entendimento de nacionalismo, de patriotismo, que servia de base para o ensino tradicional da geografia. Hoje, atenção, olha o que eu estou lendo aqui, preste atenção. Hoje, mais importante do que formar o cidadão soldado, é formar o cidadão crítico, ativo, participante da sociedade e das suas transformações. Mais importante do que? Mais importante do que dar informações é ensinar o jovem a pensar, a pesquisar, a aprender a aprender. A aprender a aprender. Essa é uma mudança nos objetivos da escola, de forma geral.
e do ensino da geografia em particular. Atenção, meus amigos. Há um outro fator importante para a geografia crítica, é a velocidade em que ocorrem as mudanças. Será que essas mudanças têm a ver com a globalização também? Claro, direta ou indiretamente tem uma relação. O mundo é cada vez menor, eu já falei nisso para vocês. Será que isso tem a ver também com a impressão que a eficiência dos meios de comunicação, que a evolução dos meios de transporte está encurtando o tempo? Tá, o tempo está mais curto para se denunciar, para se divulgar, para levar o conhecimento de todo o público da Terra, de qualquer fato que aconteça naquele momento. O tempo está ficando mais curto. Será que o serviço de entrega de produtos está sendo mais rápido? Tá. É com que as distâncias estejam diminuindo. Veja o quanto a geopolítica é interessante. Ou seja, amigo, as transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. Até há algumas décadas, o mundo parecia ser estático. Tudo era parado. Parecia que não havia movimento. As mudanças não eram tão rápidas e radicais, nem eram tão divulgadas como hoje em dia, tão rapidamente, claro. Até os anos 60 ou 70, um livro de geografia podia passar décadas sem sofrer grandes modificações. Antigamente, um aluno de primeira série ginasial, que é o primeiro ano do Fundamental 2, né? Que é o sexto ano, a geografia podia passar décadas sem sofrer alteração. Muito bem. Então, podia ocorrer o seguinte: a lista dos maiores produtores mundiais de carvão ou de soja, que está na lista, permanecia a mesma até concluir o terceiro ano, né? As mudanças podiam acontecer, mas não eram tão divulgadas tão rapidamente como é hoje, ok? Até o terceiro ano colegial. Hoje, isso não é possível, pois tudo muda muito rápido. Por isso, não é possível, pois tudo muda muito rápido. Por isso, as pessoas que quiserem estar bem informadas têm que se atualizar constantemente. É mais um motivo para deixarmos de lado a informação em si, a memorização de fatos ou dados, para valorizarmos a reflexão, o raciocínio, o espírito crítico e a logicidade. O importante hoje, ao contrário do passado, não é o estudante que memoriza informações, e sim aquele que sabe onde buscá-las, e hoje sabe pesquisar, que compreende o porquê das coisas. E saber onde buscá-la de maneira mais rápida, mais concreta, mais fiel, mais real, é utilizar os recursos da informática, porque a informática é um importante símbolo da globalização atualmente, assim como é também a inserção ou investimento do capital. Muito bem. Gente, olha, eu tinha preparado alguma coisa aqui para mostrar a vocês o que é geopolítica. Mas eu tenho aqui a sugestão do autor, porque esse texto que eu acabei de fazer a leitura, o que estou acabando, é adaptado do grande geógrafo J. William Vizzentini. Então, estou trabalhando um material que foi escrito pelo geógrafo J. William Vizzentini, da editora Ática ou da editora Scipione, que depois elas se fundiram, né? Ele dá o título ao livro A Geografia do Final do Século XX. E foi exatamente aí, meus amigos, que o final do século XX que a geografia teve uma mudança radical. Foi exatamente aí do final do século XX que a economia mundial passou por um processo de mudança também muito radical. Foi aí no final do século XX que a queda do socialismo foi um dos fatores determinantes de reunificação de países.
foi um fator determinante da formação de novos estados-nação do mundo, com desmembramento de países como a Iugoslávia, como já falei anteriormente, e com a extinção da União Soviética, ok? Bom, adianto-vos que o símbolo da queda do socialismo foi a derrubada do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, ok? Muito bem, mas na minha opinião, eu comungo com a opinião do autor, J. William Vizzentini, que a geografia o que é então? Ela constitui a parte da geografia que estuda a construção do espaço, a partir das relações de poder, estabelecidas entre as diversas sociedades que constituem o cenário político mundial. Olha o conceito de geopolítica, né? Parte da geografia que estuda a construção do espaço a partir das relações de poder, estabelecida entre as diferentes ou diversas sociedades que constituem o cenário político mundial. Olha, meus amigos, como sabemos, né? A construção do espaço é resultante de quê? Das relações entre os homens. Aí surge dessa relação entre os homens o chamado espaço-poder. Esse espaço-poder é limitado não somente por fronteiras físicas, por limites físicos territoriais, mas também por fronteiras políticas e ideológicas. Não é só você cercar o seu território, né, para mostrar poder. Não é só o limite físico de um país, é o limite também estabelecido por fronteiras políticas, assim como fronteiras ideológicas. Bom, agora eu quero ver uma parte aqui. Quando observamos o mapa mundi com as divisões políticas de hoje, verificamos que elas sofreram grandes modificações ao longo do tempo. Assim, o mapa mundi atual é fruto de profundas transformações ocorridas no espaço político mundial ao longo de todo um processo histórico. Ora, nós acabamos de vislumbrar todo um processo de evolução, né, do conhecimento da geografia tradicional, da geografia crítica ou marxista, chamada pelos Estados Unidos de geografia radical. Companheiros, nós cumprimos a nossa atividade de hoje. Quero adiantar a vocês que na próxima semana vocês têm a responder as questões da página 374 a 377. Ok, meus amigos? As modificações poderão ocorrer já na próxima aula, tá certo? Da semana que vem, com relação ao sistema que vamos empregar. Ok? Não sei se vamos usar o sistema Zoom ou se vamos trabalhar pelo sistema Google, o sistema sala de aula. Mas eu avisarei oportunamente para vocês, ok?